Hoje é domingo, dia 24 de janeiro de 2021. O tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será o fim da escuridão para a Galileia. O estudo de hoje está baseado no texto de Isaías capítulo 9, versos 1 a 5. Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Básico para a compreensão do nosso estudo de hoje é Isaías capítulo 9, verso 1, que diz assim: Mas para a terra que estava aflita, não continuará na obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Esse texto precisa ser compreendido dentro de uma perspectiva correta. Só para você poder compreender, quando você vai para Isaías capítulo 8, versos 21 e 22, você vai acabar descobrindo que essa região específica era uma região que fazia parte do Israel do Norte, do território de Israel do Norte, a região de Zebulon, de Naftali, a região do litoral, que fazia parte, ou que passou a ser chamada de Galileia dos gentios. Essa região foi a primeira região a ser invadida e anexada pelo Império Assírio. O Império Assírio enviou as suas tropas e invadiu o reino de Israel por causa daquela coalizão que havia entre Síria, mais ao norte, capital Damasco, e Israel, capital Samaria. O rei Acás, que estava mais ao sul, capital Jerusalém, havia rompido a sua ligação com esses dois países e havia feito uma ligação, feito uma aliança com Tiglat-Pileser III, que era o rei da Assíria. Tiglat-Pileser III vem agora com suas tropas, conquista Israel do norte, e nesse processo de conquista, o que vai acabar acontecendo é que o primeiro território a ser anexado é realmente a região da Galileia. Só para você poder entender aqui algumas coisas, esse texto de Isaías 8, 21 e 22 vai descrever essas pessoas como sendo pessoas que já estavam vivendo numa grande escuridão. Por duas razões, pelo menos. Primeiro, porque as pessoas dessa região haviam realmente abraçado o paganismo. Haviam deixado de lado o conhecimento do Senhor Deus, haviam adorado os deuses de Canaã, haviam realmente abandonado o conhecimento do Senhor Deus. E a segunda razão pela qual eles estavam em trevas é porque o inimigo, Tiglat-Pileser, da Assíria, havia invadido o país e havia tomado aquela região, havia deportado dali os seus moradores e havia trazido pessoas de outras regiões para poder estabelecer ali. Portanto, essa era uma região que havia visto grandes trevas, ou que havia sido envolvida em grandes trevas. Num primeiro momento, porque os próprios moradores dali, israelitas, haviam se afastado do caminho do Senhor Deus. Em segundo momento, por causa desse ataque que havia sido feito pela Síria, trazendo indivíduos de outras terras para ali, para que houvesse uma mistura de povos e houvesse um enfraquecimento da nação, para que a nação não se levantasse contra os seus conquistadores. Essa era a estratégia da Assíria. Essas trevas, portanto, que eles estavam vivendo, eram realmente interessantes. Mas o mais claro que vai acontecer aqui nos versos 6 e 7, se você der uma olhada, isso aqui é interessante. A razão pela qual eles sairiam dessas trevas vai ser apresentada. O verso 6 vai dizer: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sob seus ombros, o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O que Deus estava dizendo agora era o seguinte: a primeira região que havia experimentado as densas trevas por causa do ataque da Síria, que era a Galileia dos gentios,
Essa mesma região seria a primeira região a ter a possibilidade de ter um contato com o Messias. Esse texto está falando sobre a chegada do Messias. O Messias que seria conhecido como maravilhoso conselheiro, como Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ninguém, não havia um ser humano que teria a possibilidade de poder unir essas mesmas características. Eram características do Messias. E o Messias, quando viesse, ele estaria diretamente com as pessoas dessa região. Agora você pega Isaías, que teria escrito ali por volta do ano 800 e pouco, mais ou menos da nossa era, 700 e pouco talvez da nossa era, vai chegar até o ano 20 mais ou menos da nossa era, quando Jesus vai estar começando o seu ministério, 20 e pouco da nossa era. Jesus ele vai começar o seu ministério exatamente nessa região, onde aliás ele vai gastar a maior parte do seu tempo entre as pessoas da Galileia, que eram tidos na época de Cristo Jesus, interessante, como um povo ignorante, um povo sem preparação acadêmica, que nem sequer, a maior parte deles eram completamente analfabetos. Havia muita miséria nessa região. A principal fonte de renda era a pesca do Mar da Galileia, do próprio Mar da Galileia. Então, as vilas que se colocavam no entorno do Mar da Galileia eram vilas de pessoas realmente muito sem qualquer tipo de formação acadêmica, de preparação. Jerusalém era o centro do saber, mas a Galileia era realmente uma região complicada. Tanto que Jesus vai gastar tanto tempo ali, expulsando demônios, curando pessoas. Eles não tinham acesso à educação, não tinham acesso à saúde, não tinham acesso ao conhecimento. Portanto, Jesus vai exatamente para o lugar mais escuro. Parece que os séculos que haviam se interposto entre Isaías e o primeiro século, o momento da chegada de Jesus, não tinham mudado muita coisa nessa região. Aquela ainda continuava sendo uma região complicada. É tanto que quando vão perguntar de onde Jesus vem e vão mencionar que Jesus está vindo de Nazaré, um dos próprios discípulos de Jesus vai dizer, mas pode vir alguma coisa boa de lá? Nazaré estava na Galileia. Quando o Sinédrio está reunindo, analisando o caso de Jesus, uma das questões que eles vão colocar mas nunca teve nenhum profeta da região da Galileia, como que o Messias agora viria de lá? E Jesus vai exatamente gastar a maior parte do seu tempo entre essas pessoas. Mais de 90% das pessoas que se converteram ao ministério de Jesus Cristo foram dessa região. Os seus seguidores eram dessa região. A grande luz que foi predita por Isaías finalmente chegou quando o Messias nasceu. A vinda de Jesus Cristo, ela de alguma maneira é vista por Isaías como sendo um momento em que ele traz grande luz para aqueles que estão em trevas. No momento da primeira vinda de Cristo Jesus, o mundo está envolvido em grandes trevas. E a Galileia, a região da Galileia, estava em mais trevas ainda. No momento da segunda vinda de Cristo Jesus, o mundo também estará em trevas. E o mundo verá grande luz com a chegada de Cristo. Cristo é a grande luz que ilumina o mundo. Nós temos que nos preparar para podermos ter esse encontro com Jesus. Essa promessa, ela lança luz também sobre aquilo que enche o nosso coração nesse momento. A chegada de Cristo para trazer luz para esse mundo de escuridão. Antes da chegada formal dele com seus milhares de anjos, nós precisamos abrir o caminho para que ele possa entrar nos corações entenebrecidos pelo pecado das pessoas da nossa geração. Mostrar a eles o conhecimento da palavra de Deus para que eles possam tomar também um posicionamento, uma postura e estar ao lado do Senhor Deus. Eu gostaria de orar para que o mesmo Cristo que trouxe luz para a região da Galileia, que traga luz para o nosso mundo, no nosso tempo e na nossa geração. Ore comigo. Obrigado, Pai, por Tua palavra. Obrigado porque nela descobrimos que na hora mais escura do planeta, Cristo veio para poder trazer luz para a região da Galileia, bem como para o mundo dos seus dias. Pedimos que hoje, através da presença do Espírito Santo, representante de Cristo, que a luz também possa chegar ao coração de cada pessoa que nos está ouvindo. Para que, através do conhecimento da palavra de Deus, do conhecimento da pessoa de Cristo, a luz de Cristo Jesus possa habitar também nesse coração. Para que muito em breve tenhamos a possibilidade de ver a grande luz com a chegada de Cristo Jesus. Pois é no nome dele que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?